versículo 1 até o versículo 9. Gênesis 11, de 1 a 9. Então, Gênesis 11, de 1 a 9 é a narrativa da Torre de Babel. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Como já agradecemos ao Senhor por inúmeras bênçãos que o Senhor nos tem concedido, queremos rogar agora que o Senhor faça a sua palavra útil, como ela sempre é, e que ela penetre os nossos corações, fira os nossos corações, para que sejamos transformados e edificados por ela. Ajuda-nos a entesourar a Tua palavra, os Teus juízos, mandamentos e preceitos no nosso coração, para que nós não só não pequemos contra o Senhor, como também saibamos glorificar o Teu nome cada dia mais. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. O texto de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9, aí é conhecido, né? A história da Torre de Babel. Uma torre que alguns homens lá decidiram construir para que o seu topo chegasse até os céus e eles se tornassem célebres e não fossem espalhados por toda a terra. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber, né, na primeira leitura que você faz desse texto, é que aqui nós temos a origem das línguas e das nações de toda a terra, né? Nós conhecemos essa história, um dos motivos porque nós conhecemos essa história é isso. A nossa língua, o português, assim como o inglês, o alemão, o Yiddish, o hebraico, todas essas coisas, todas essas línguas existem por causa desse momento na história. Gênesis capítulo 11, de 1 a 9. Antes, a terra tinha apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Só que quero que você perceba uma coisa interessante que vem antes do capítulo 11. Os versículos 5, 20 e 31 do capítulo 11 dizem o seguinte, versículo 5. Estes, né, os filhos de Jafé, repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. O 20 diz: São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E o versículo 31, são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Né? Como vocês sabem, um pouco antes, né, lá em Gênesis capítulo 9, tinha acabado de acontecer o dilúvio, e Deus fez uma aliança com Noé. Fez uma aliança com Noé, colocou o arco-íris no céu para mostrar que ele jurou por si mesmo que não mais destruiria
a terra por meio da água do dilúvio. E ele disse a Noé algumas palavras. Ele disse para Noé assim, né, multiplique-se e encha a terra. Multiplique-se e encha a terra. E aí no capítulo 10, as gerações dos filhos de Noé, os descendentes dele, são demonstrados aqui e fala que eles foram cada um para a sua ilha, cada um para a sua terra, com a sua língua, não é? Com a sua nação. E aí até o capítulo 10 você tá lendo a história de Gênesis e falando, ok, agora está tudo correndo bem, né? Antes do dilúvio estava tudo ruim, né? Porque Deus teve que destruir, a palavra de Deus diz que ele se arrependeu de ter criado o homem e chegou ao ponto de destruir toda a terra com o dilúvio. E aí ele faz, entre aspas, uma nova criação. Na verdade, ele vai repovoar a terra através das gerações de Noé, certo? E então ele manda que as gerações de Noé vão lá, sigam seu caminho, encham a terra, né, se multipliquem e encham essa terra que Deus tinha despovoado com o dilúvio. E no capítulo 10 está parecendo que está tudo legal. Eles estão indo cada um para o seu ladinho, com as suas nações, com a sua língua. Está tudo indo muito bem. Só que, né, Moisés, que nós entendemos que escreveu o livro de Gênesis, assim como todo o Pentateuco, ele conta a história de um jeito interessante. Porque depois do capítulo 10, que ele fala que tinha nações, línguas, povos diferentes e tudo mais, ele joga a história da Torre de Babel. Mas para dizer o quê? Que aquilo parecia obediência, mas não era. Parecia que eles estavam obedecendo a Deus, né? Mas na verdade eles não estavam. Uma das características do livro de Gênesis é que ele nos mostra muito profundamente a condição do nosso coração, né? Depois da queda, né, desse lado nosso da queda, nós vemos em Gênesis constantes demonstrações de homens e mulheres que, na verdade, não seguiam em nada o que Deus mandava, né? Noé, ele sai da arca, né? Sua família sobrevive, ele, seus filhos, sua esposa, suas noras. Sua família sobrevive. Mas uma das coisas que ele faz é plantar uma vinha e ele se embebeda com o fruto daquela vinha, né? A gente sabe da história antes de Noé de homens que pecaram profundamente contra o Senhor. Não é à toa que Deus destruiu, se arrependeu de criar o homem, né? A história seguinte, Abraão, Jacó, José, Isaac, todos esses demonstraram nas suas vidas que, apesar de até terem sido eleitos por Deus para serem abençoados, não tinham os atributos necessários para conquistar o favor de Deus. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Então a narrativa não está em ordem cronológica, justamente para mostrar o seguinte: olha, tudo parecia bem para você, não é, leitor de Gênesis? Mas agora eu vou mostrar como é que, na verdade, essas nações, essas línguas apareceram. Como é que essas coisas apareceram? Então, o primeiro ponto que nós precisamos ver é o seguinte: tudo estava, claro, planejado por Deus, mas parecia que os homens estavam obedecendo ao mandado de Deus, de ir se multiplicar e encher a terra. Mas, na verdade, não foi assim. Os homens só se multiplicaram e encheram a terra, né, criaram suas próprias culturas, porque Deus interveio. Deus teve de intervir e fazer essas coisas. Fazer com que as suas ordens fossem cumpridas. Mas a questão aqui, né, agora partindo para Gênesis 11, é: qual é o problema de Babel? Qual é o pecado deles? Qual é o pecado deles? Diz que existia uma só maneira de falar, e eles, partindo do Oriente, né, os descendentes de Noé, partindo do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. E eles olharam para essa planície e falaram: aqui é o lugar, né? Achei o meu cantinho. Achei o lugar onde eu vou me estabelecer e vou prosperar. É isso que eles pensaram. Eles pensaram:
achei o lugar certinho, o lugar bonzinho para a gente ficar. E eles dizem uns aos outros, venham, né, vinde, vamos fazer tijolos aqui, queimá-los bem, né, deixar os tijolos bem duros, bem resistentes. E aí a gente constrói uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e nós tornemos célebre o nosso nome, para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. Tem duas coisas aí, né? Duas coisas importantes. Então vamos abordar as duas. Quais são os dois problemas de Babel? Quais são os dois pecados de Babel? Babel peca em dois sentidos. Eles têm um motivo estranho à vontade de Deus, alheio à vontade de Deus, e eles têm meios alheios à vontade de Deus. Né? Então eles pegam por motivações erradas e por uso de meios errados. Como assim? Né? Eles se unem para construir essa torre. Mas, vamos primeiro para a parte mais simples, né? Que é o meio que eles usam para edificar essa cidade, um dos meios que eles usam para edificar essa cidade e construir essa torre. Eles edificam essa cidade e essa torre, chamada Torre de Babel, em franca desobediência à ordem de Deus. Por quê? O que eles fazem? O que eles dizem? Olha, a gente constrói essa torre para a gente não ser espalhado pela terra. O que Deus tinha dito para eles? Vão, se multipliquem e encham a terra. E aí o que eles fazem? Eles, né, se tornam como ostras, né, fecham-se lá nos seus casulos e dizem, vamos construir uma cidade porque aqui a gente prospera junto e a gente não se espalha. A gente não se espalha, a gente fica juntinho. Né? Então a primeira característica é que eles abertamente desobedeceram a ordem de Deus. Né? Esse é um dos problemas. Um dos outros problemas, um dos outros meios, é que alguns comentaristas dizem que você tem que prestar atenção em algumas expressões que o texto usa. Diz que eles se juntam para fazer tijolos e queimá-los bem. Né? E eles usam esses tijolos como pedra e usam o betume como argamassa. Se vocês forem procurar uma outra referência a tijolos, betume, né, tijolos, argamassa, no Antigo Testamento, vocês vão achar uma, além dessa. E essa outra referência está lá em Êxodo, quando os israelitas estão cativos de Faraó no Egito. Lembrem-se, a Bíblia foi escrita para nós também entendermos, mas a Bíblia tem um público original. A Bíblia tem pessoas que deveriam ouvir antes de nós. E quem era o público primeiro, principalmente de Gênesis a Deuteronômio, né? O que a gente chama de Torá. Quem era o público desses livros? Os israelitas que acabaram de sair do Egito. Quando eles leem uma história que se refere a tijolos e argamassa, qual você acha que é a primeira reação de homens que acabaram de sair da escravidão e o principal trabalho escravo deles era construir, usar tijolos e argamassa o dia inteiro, e o castigo deles era fazer tijolos sem palha, né? Vocês lembram lá da história de quando o faraó, diante das pragas, ele fala, ó, coloca a pena sobre os hebreus aí para que eles construam agora sem palha, não vão ter tanto material assim, vão só moldar do barro. A primeira reação dos israelitas, dos hebreus que liam esse texto, era dizer, puxa vida, essa torre foi construída sob regime de escravidão. Isso não está expresso no texto, mas a gente pode inferir justamente por causa desse tipo de expressão que o texto usa, de falar de tijolos, de argamassa, e porque a única outra referência a isso que existe é a escravidão dos israelitas lá no Egito. Então eles tinham meios bastante problemáticos para construir essa torre, como você já pode perceber.
Mas tinha um outro problema, que era a motivação deles. A motivação deles. Que ia além de não serem espalhados pela terra. Os estudiosos afirmam o quê? Que a Torre de Babel era uma construção chamada zigurate. Zigurate. No tempo dos caldeus, dos babilônios, na antiguidade, no Oriente Próximo ali, onde ficava a planície de Sinar, onde esses acontecimentos do começo de Gênesis ocorrem. Esses zigurates eram construções religiosas, né? Eles ficavam na cidade, mas do lado de um templo. E para que eles serviam? E você vai entender qual é o problema. Para que eles serviam? Os zigurates, qual era a ideia que os homens que construíam essas torres tinham? Os homens que construíam essas torres tinham. Eles tinham a ideia seguinte: eu vou construir essa torre, e essa torre vai chegar até o céu, mas não para que eu, o homem, suba até o céu. Se você pensar nessa ideia, nessa concepção que a gente tem da torre chegar até o céu e tudo mais, é até um pouco inocente, desculpa a palavra, porque não é exatamente a ideia deles. Qual a ideia deles? É que a torre chegue até o céu, porque quando a torre chegar até o céu, os deuses vão descer até nós, e os deuses vão habitar entre nós, e a gente vai satisfazer a vontade dos deuses, e os deuses vão nos dar em troca vários benefícios. E o benefício que eles queriam era a celebridade, era ficar famosos. Eles queriam ficar famosos, obtendo dos deuses essa fama, né? Obtendo o favor dos deuses que desceriam ali na sua torre para servi-los. Então, qual era a ideia deles? Era barganhar com Deus, no sentido de, olha, Deus, a gente satisfaz a sua vontade. A ideia daqueles povos do Oriente, a maioria deles, tirando os hebreus, né, os judeus, era, além da existência de vários deuses, normalmente, é que os deuses tinham necessidades como nós. Os deuses precisavam se alimentar, né, tudo mais. Então, diferentemente dos sacrifícios que o povo de Deus oferecia, no sentido de substituir a pena dos fiéis, os outros povos davam alimentos para os deuses como se os deuses comessem mesmo. Então davam vinho, davam cordeiros sacrificados, davam tudo mais, porque os deuses como que precisavam daquilo. Só o Deus de Israel que não precisava daquilo. Aquilo era instituído para os homens, por causa dos homens, e não por causa do próprio Deus, essencialmente. Mas, o que eles queriam fazer, então, era o seguinte: criar um espaço sagrado, entre aspas. Como vocês sabem, o homem tinha perdido o espaço sagrado por excelência no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do lugar, talvez, mais sagrado que já tenha existido. Do lugar, talvez, mais sagrado que já tenha existido. Eles foram expulsos. E aí o homem, nesse anseio de ter um espaço onde Deus habitava, talvez tenha motivado esses homens a dizer: vamos construir uma torre para Deus vir até nós e a gente criar um espaço onde Deus habita, no nosso meio, né? No nosso meio. Então eles querem a habitação de Deus, só que, como a gente falou, eles querem a habitação pelo motivo errado, porque em vez de glorificar a Deus, eles querem a habitação de Deus para que o nome deles seja glorificado. Então, eu vou construir essa torre, Deus vai vir até mim e Deus vai nos fazer famosos. Então, vocês perceberam como os meios são problemáticos e as motivações são problemáticas também. Eles queriam a fama para si, né? Eles não queriam glorificar a Deus com aquela obra que eles estavam executando. Eles queriam a própria fama. Eles queriam trazer Deus à terra para que Deus fizesse as suas vontades. Além disso, nós temos o problema da própria capacidade humana de criar esse espaço sagrado. Será que nós podemos? Será que os homens de Babel podiam criar um espaço onde Deus habitava? A Bíblia nos afirma que Deus não habita
em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então a iniciativa desses homens de Babel de criarem um espaço onde Deus habitasse já era frustrada desde o começo. Por quê? O homem não tem a capacidade de tomar essa iniciativa. O homem não tem a capacidade de trazer Deus para si. O homem não tem essa capacidade. E não é ele tinha capacidade no Antigo Testamento e não tem no Novo Testamento. O homem nunca teve essa capacidade. Desde a criação, quem cria a sua própria habitação é Deus, né? No jardim, quando Deus vinha no fim da tarde para andar com Adão e talvez conversar lá sobre as coisas, quem era que vinha? Quem era que tomava a iniciativa? Não era Adão que falava, ligava lá, Deus, agora está na hora, pode vir. Tomar um cafezinho, né? Agora eu estou pronto. Não, era Deus que vinha. Quando Jacó foge, né, e ele dorme lá sobre uma pedra, não é ele que chama a visão de Deus, dizendo, ó Deus, põe a sua escada aqui para os anjos descerem e subirem. Não, é o próprio Deus que toma essas iniciativas. A habitação de Deus é sempre iniciativa do próprio Deus. Vocês lembram da história do rei Davi? O rei Davi morava num palácio bonito, não é? Com tudo bem feitinho, com tudo, né, da melhor qualidade. E um dia ele fica preocupado. Davi fica preocupado. Ele fala assim, eu moro nesse palácio todo lindo. E a casa de Deus? A casa de Deus não chega nem perto do meu palácio. E aí ele fala, eu vou construir um templo. Só que aí o que Deus diz para Davi? Diz, não, você não vai construir um templo para mim. Você não vai construir um templo para mim. Veja, irmãos, a gente tem que perceber, diferente do que os homens de Babel talvez tenham percebido, que por mais que as nossas casas sejam bonitas, tudo mais, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita num lugar muito mais bonito do que qualquer casa que você possa imaginar. Não é? Deus habita num lugar muito mais belo do que qualquer casa ou palácio que você possa imaginar. Mas qual é a solução de Deus para o problema que aconteceu aqui? Né? Os homens queriam a sua própria glória e criar uma habitação para Deus. Mas aí Deus, né, ironicamente, isso que é interessante, às vezes a gente não percebe, mas a Bíblia está até fazendo ironia. Por quê? Em vez de Deus ficar lá dos céus e executar o seu juízo de lá mesmo, a Bíblia diz que Deus desceu. Deus desceu para ver a cidade e a torre. Mas normalmente a gente pensa, poxa, Deus desceu, né? Que coisa interessante. Na verdade o texto está fazendo piada, entre aspas, daqueles homens de Babel. Aqueles homens queriam construir uma torre cujo topo chegasse até o céu. Mas a torre era tão pequena que Deus precisou descer do seu trono para ver. Deixa eu ver essa torre. Ah, está aqui a torrezinha que os homens de Babel estavam construindo. Para eles podia parecer muito grande, né? Mas para Deus, né, era uma piada. Era como o Salmo diz, o Senhor se ri daqueles, né, ímpios que não cumprem a sua vontade. Ele olha do seu trono, mas ele se ri. Fala, né? É como, né, os inimigos de Deus, os homens que são inimigos de Deus, são como formiguinhas lá, tentando estrangular um homem. Uma formiguinha não consegue te estrangular, né? E é como se fosse isso. Deus olha e fala, nossa, essa torre que vocês pretendiam que chegasse ao céu e satisfizesse os meus padrões? Essa é a piada do texto, né? É a ironia do texto. Mas Deus diz, apesar de a torre ser pequena e não satisfazer os meus padrões,
nós podemos ver que o povo é um e que eles têm uma só linguagem. E isso é só o começo. Não vai haver restrição para o que eles para o que eles pretendem fazer. Não vai haver restrição para o que eles pretendem fazer. E aí você tem que afastar um primeiro pensamento de dizer assim, nossa, será que Deus é ciumento, né? Melindroso, né? Fica pensando, esses homens estão fazendo coisas que eu não gosto. Não. Pensa no seguinte, se Deus não tivesse separado as nações, o que seria de você, cristão, hoje? Não, a gente orou isso aqui hoje no culto. No Brasil nós temos liberdade para pregar o evangelho. Mas no mundo inteiro tem milhões de lugares onde as pessoas não têm lugar para pregar, não tem espaço, não tem liberdade para pregar o evangelho, para se confessarem como cristãos, crentes em Deus. Veja, se as nações tivessem permanecido com uma só linguagem, a gente teria o que o Apocalipse, na 2 Tessalonicenses, denuncia. Um governo que seria capaz de esmagar os crentes em Deus. Os povos em volta ali, depois que Abraão foi chamado, que o povo de Deus foi formado, depois do Êxodo, os povos queriam destruir o povo de Israel. Não queriam? Ainda hoje, os povos querem destruir o povo de Deus. E a solução que Deus dá de criar diferentes línguas e nações, de confundir os povos, é um dos motivos porque nós estamos preservados e seguros hoje. Então, a primeira solução é Deus preservar a sua vontade através da confusão das línguas, da confusão daqueles homens, para que agora obedecessem às suas ordens. Agora eles iriam obedecer às suas ordens. Segunda coisa, a iniciativa, como nós falamos, de habitação divina é do próprio Deus. Se você ler o capítulo 12, a história seguinte, nós vamos ver a história de Abraão. Abraão não pretende fazer um nome para si. Quem é que faz o nome de Abraão? Quem é que faz de Abraão uma grande nação? Deus. Deus está mostrando pela história, pela linha de Gênesis, que tem o seguinte: os homens não obedecem às minhas ordens. Eles querem criar habitação para mim, querem criar o seu próprio nome, querem fazer o seu próprio nome, mas quem faz nomes não são os homens. Nenhum de vocês, nem eu, somos capazes de fazer o próprio nome na vida. Quem faz o nosso nome é Deus. E é isso que ele vai mostrar na história. Gênesis 11, Babel, eles queriam fazer o próprio nome, mas no fim foram confundidos e espalhados. Abraão, não. Ele foi chamado pelo próprio Deus e dele foi feita uma grande nação. Pelo poder e pela graça de Deus foram feitas grandes nações. E tem mais uma coisa importante. É Deus quem cria os espaços onde ele habita. Eu quero que você pense em duas coisas, né, importantes nesse sentido. No Novo Testamento, qual é o nome que o anjo Gabriel diz que o filho de Maria deveria ter? Emanuel. E vocês lembram o que significa Emanuel? Deus conosco. Veja só como é que Deus, no Novo Testamento, mostra que quem cria a sua própria habitação é Ele. Ninguém dos homens falou, agora está na hora de Jesus nascer. Está na hora do Salvador vir. A Bíblia diz que no tempo predeterminado por Deus, não é? No tempo definido por Deus antes da fundação do mundo, Jesus veio. Deus conosco veio. Deus habitou entre nós. Ao contrário do que Babel pensava, que podia fazer com que Deus habitasse no meio deles e satisfizesse as suas vontades, o próprio Deus diz, no meu tempo eu virei e habitarei com vocês, e aí a minha vontade será cumprida. A minha vontade será cumprida. E que mais? Que texto que nós lemos hoje? Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo
no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, o próprio Deus, habita em cada um de nós pelo Espírito Santo, que foi dado aos homens no dia de Pentecostes. Né? Olha que coisa maravilhosa, então. A gente não precisa se preocupar com fazer habitações para Deus. A gente não tem essa capacidade e a gente tem que se conformar a gente tem que se conformar à nossa pequenez e à nossa incapacidade de fato de criar templos onde Deus queira habitar. Mas a gente pode se alegrar, ao contrário, porque Deus deseja habitar em cada um de nós pelo seu Santo Espírito. A Torre de Babel não era habitação para Deus, não era uma habitação digna de Deus. Mas os nossos corações regenerados por Jesus Cristo são. Porque a graça de Deus é que fez isso. Uma outra coisa importante é que mesmo os maiores pecados são usados por Deus para glorificar mais o seu nome. Olha só que interessante. Deus, ele cria línguas e nações diferentes como uma espécie de punição, de castigo. Não é? Ele usa línguas diferentes para confundir homens que estavam desobedecendo às suas ordens. Homens que estavam desobedecendo às suas ordens foram confundidos pela criação de línguas diferentes. Né? Mas, não pense você que esse castigo não serve à glória de Deus. Nós lemos novamente Atos capítulo 2, em que diferentes línguas, usadas por diferentes nações, serviram para glorificar o nome do Senhor. Quando o Espírito Santo desce para habitar nos corações dos homens, naquele momento especialmente dos discípulos de Jesus, nós vimos uma glória muito maior do que se só existisse uma língua. Por quê? Como o presbítero Luciano falou aqui, pensa nas pessoas que estavam aqui, à volta dos discípulos olhando aquela cena. Homens que não tinham nada a ver com eles, eram de lugares, um de cada canto do Oriente ali, mas falando em línguas que eles entendiam. Falando em línguas que eles entendiam. É como se no Pentecostes Deus usasse o castigo para se tornar uma bênção. Para se tornar uma bênção. Então ele fala, aquilo que foi castigo lá no Antigo Testamento, hoje, no tempo do Novo Testamento, é uma bênção. É motivo de glória ao nome de Deus. Motivo de glória ao nome de Deus. E mais que isso, vamos um pouquinho mais longe, agora para o futuro. Lá no Apocalipse, né? Como eu disse, não pense que o castigo era uma maldição, porque se você ler atentamente Apocalipse, você vai perceber uma coisa importante, que Deus criou as línguas como um castigo, de fato, para Babel. Mas lá, na consumação dos séculos, as línguas não serão extintas. A Bíblia diz que todos os povos, raças, línguas e nações louvarão ao nome do Senhor Jesus Cristo como um, com línguas diferentes, né, de jeitos diferentes, mas todos eles estarão diante do trono de Deus louvando ao nome do Senhor. Veja então que aquela diversidade criada por Deus, lá no comecinho, lá em Gênesis, não estava fora dos seus planos. Ela podia parecer um castigo, podia parecer uma coisa ruim. Né? Hoje a gente tem dificuldade de aprender línguas uns dos outros. A gente fala até que tradução da Bíblia é um desafio. Né? O pastor Aldacir, que fez parte dessa igreja, trabalha justamente com isso lá no MAST, com tradução da Bíblia para povos que não têm acesso à Bíblia. Mas, além de um desafio, a existência de diversas línguas é uma bênção, porque no fim, essa diversidade demonstrará de forma maior a glória de Jesus Cristo, quando Ele voltar. Demonstrará de forma maior a glória de Jesus Cristo quando Ele voltar. O fato de existir diversidade é uma bênção.
O fato de cada um de nós aqui ser de um lugarzinho diferente, mesmo do nosso país, é uma bênção. E sabe por que essa diferença é uma bênção? Porque, apesar de nós sermos diferentes, você pode perceber que em qualquer lugar do mundo onde o evangelho genuíno for pregado, é o mesmo Jesus Cristo, que é o Deus de todos, o Senhor de todos. É o mesmo Jesus Cristo. Não importa se você está na Bahia, em São Paulo, no Japão, na Coreia, na África, na Rússia, como muitos estarão daqui a um mês na Copa do Mundo. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo para todos esses povos. O mesmo Senhor Jesus Cristo, o mesmo sangue lava todos esses povos. E quando Ele retornar, esses povos louvarão o nome do Senhor em uma multiplicidade de formas diferentes, de línguas diferentes, que trarão apenas maior glória ao nome do Senhor. Porque apesar de toda essa diversidade, aqueles que estiverem vendo esse espetáculo, estiverem participando desse espetáculo na consumação dos séculos, vão ver o seguinte: de fato, apesar da diversidade, nós temos um só coração. Nós somos uma só família. O que nós podemos aprender de Babel, então, é muito mais rico do que simplesmente orgulho e castigo, do que homens que desobedeceram a Deus. Na verdade, nós aprendemos que, apesar de não termos capacidade de criar o espaço onde Deus habita, Deus escolhe habitar no nosso coração. Deus regenera o nosso coração para que se torne uma morada eficaz para Ele, uma morada digna dEle, através do Espírito Santo. Nós aprendemos que a iniciativa divina, a soberania e a graça de Deus controlam todas as coisas, de modo que até mesmo os pecados mais graves servem à sua glória, e de modo que mesmo castigos se tornam bênçãos nas mãos do Senhor. E nós aprendemos ainda mais que isso, que as nossas diferenças servem para tornar o nome do Senhor Jesus Cristo mais glorioso. Portanto, além de não desobedecer a Deus, guardar as palavras de Deus no seu coração para que não desobedeça a sua vontade, guarde algumas coisas importantes. Guarde o seguinte: Deus regenerou o seu coração para que pudesse habitar nele. Você não tinha essa capacidade, mas Ele gerou essa capacidade em você. E guarde que as nossas diferenças devem ser louvadas como uma dádiva do Senhor. A multiforme graça de Deus deve ser cada dia mais e mais exaltada em nosso meio. Os nossos diferentes dons, os nossos diferentes talentos, as nossas diferentes capacidades devem ser todas usadas para edificação mútua e para a glória maior do nome de Jesus Cristo. Amém? Então, isso é o que nós podemos aprender com a história de Babel. Claro que nós podemos aprender muitas outras coisas, mas eu creio que o Senhor abençoará essa noite o nosso coração com essas palavras. Amém? Vou pedir ao pastor Márcio que venha à frente. Vou encerrar com oração e a bênção apostólica. Senhor Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos possibilitou neste dia, que é consagrado à adoração do Teu nome, dia do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor edificou as nossas vidas pela manhã, através da Tua palavra estudada, naquele texto tão precioso da carta aos Gálatas, e agora à noite, ó Pai, através do Teu servo, nos edificou através deste capítulo tão precioso de Gênesis, que tem de fato lições profundas para a vida de cada servo do Senhor, para a vida do teu povo. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma noite abençoada de repouso e que esteja preparando a todos nós para uma semana de atividades que o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, há de nos conceder.
que possamos viver cada momento da nossa vida, ó Pai, glorificando o Teu nome, porque é para isso que o Senhor nos criou, para a honra, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a vivermos a Tua palavra, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, para que exerçamos o nosso papel de influência, de diferença na sociedade onde o Senhor tem nos inserido. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando até que possamos nos reunir outra vez para louvarmos e bendizermos o Teu nome. Pedimos todas estas coisas e todas Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão, a consolação, o ensino e poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.